Ó, de verdade, uma das melhores parcerias que a gente fechou é com o Roseli do doTERRA. Eu falo por mim, eu tenho sinusite e rinite, e eu uso um óleo essencial que alivia de forma absurda. Então você que quer ser um óleo essencial, de verdade, a melhor escolha que você faz, chama a Roseli agora, que eu garanto que você não vai se arrepender. Você que está precisando de uniforme esportivo, futebol, futevôlei, beach tênis, aqui na Export a gente tem todas as modalidades. Export, sempre na frente. A Lemes Modas te veste como você realmente merece. Roupas de altíssima qualidade e um atendimento espetacular. Aproveita, manda mensagem para eles e já faz a sua belíssima escolha. Só aqui na Connect Smart você tem assistência rápida com muita qualidade e você pode confiar. Deixou seu celular de manhã, muito provavelmente no final da tarde já está pronto. Então aproveita, vem para a Connect. Aparelhos seminovos, novos e assistência de altíssima qualidade. Eu e meu queridíssimo Neto, Estamos aqui. fechadaço com a Viex. Fera, motorista bom, viu? E o conforto? Conforto, agilidade, segurança. É uma empresa de princípios, né? É isso aí, ó. Conforto, segurança sempre. Bora. Baixa agora a Viex, que você tem 10% de desconto em qualquer corrida. Mais uma parceria fechadaça, galera do Ike Fome. Tamo junto. Fechada com o Burn Podcast. Bora. Ai, que fome. Baixa já seu aplicativo que tem muita coisa boa. Ike Fome fechadaço com o podcast. Tamo junto. Show! Começando mais um Burn Podcast. Hoje vai ser fera. Hoje vai ser Vai top. ser fera. Eu, como o queridíssimo Neto. E eu com o Matheus. Cabelinho da hora. Cortou do lado. Viu? Fera. Parece que tá com a minha camiseta do último. Ai, Jesus. Eu ia trocar. Mas... Deixa eu ver, olha aqui, se continua sem fazer a sobrancelha, continua sem Não. Quem tá falando aí? Não, Quem então, tá falando aí? parece que tem É Deus? um outro rosto, uma Uma voz voz subindo surgiu. além. E como vai ter a mudança de câmera, eu já vou apresentar a nossa apresentadora, Sim. a Débora. Calma, já vou falar. Todo pra mundo já câmera. conhece. Débora, Todo mundo já sabe. todo mundo já sabe. Débora Estúdio Luz, que faz sobre nossas sobrancelhas. A minha tá bem feitíssima. Não, a sua melhorou, porque antes era uma monocelha. Agora tá fera. Tá maluco. Agora tá fera. Ó, eu já vou apresentar a nossa convidada também, pra gente, quando virar a câmera, a gente bater palma. A nossa queridíssima Gabi Esquiaga de Oliveira. Gabi Esquiaga de Oliveira é tudo, Gabi. Como dizem Tietê, nega de quem? Jéssica Oliveira, que estava com a gente no último episódio. O anterior. Se você não assistiu, assiste aí. assista também depois desse. Eu vou deixar para apresentar a Gabi, nossa queridíssima Débora. Muito bem. Tudo bem, galera? Estamos aqui animados hoje. A gente tá com uma convidada muito especial, que eu amo muito. Eu não sei quanto tempo a gente se conhece. Deixa eu ver, deixa eu pensar. 45. Conheci a Gabi, você tinha 14 anos. De 13 para 14 anos. Desculpa, mas vamos ter que falar a idade. Quantos anos? Eu vou fazer 30. A gente se conhece há 16 anos. Ó. A gente conviveu muito junto, trabalhou junto, dançou junto, foi em milhares de acampamentos juntas. E tô muito feliz de estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser muito legal, muito divertido e ela tem muito conteúdo. Por favor, Gabi, se apresente, fique à vontade. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pra mim é uma alegria, né? Estar aqui com a Dé, uma amiga tão querida. Matheus, que eu vi crescer, né? É mais ou menos. Crescer mais ou menos. Você viu bem pouco. Ficar mais velho, então, né? Você viu ele crescer bem pouco. Vou emagrecer. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. Então a alegria comigo você não falou. Você também. Então é uma tristeza. Peraí, deixa eu consertar. Tá vendo aí, Enzo? 2023 conheci o Neto, né? Isso aí. Sou professora do filho dele, então Isso aí. é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Benção. Vamos aproveitar, já que ela falou de professora, nos conte um pouquinho quem é a Gabi. Se você quiser, conte de onde você quiser começar, mas Tá. quem é a Gabi? O que você faz? Tá. Sua família? Ó, eu sou a Gabi. Oi. Vai fazer 30 anos? Vai fazer 30 anos. Sou casada com o Gessé há quase 8 anos. Nós vamos fazer 8 anos de casado. A gente tem um Benjamin, que é um presente de Deus para nós. E tô envolvida com criança desde
sei lá. Sempre. Não consigo lembrar quando foi que eu me envolvi com criança. Desde que você era criança. Eu acho que desde sempre. Sou professora, sou pedagoga. Na parte da manhã do meu dia eu trabalho numa escola 10, um projeto de Deus para nossa cidade, que é o Colégio Moriá. Então, de manhã eu estou nessa escola, atendendo as crianças lá, e no período da tarde eu trabalho num abrigo, numa instituição de crianças que são retiradas da família, e eu estou lá. Então, eu estou com criança de manhã, à tarde e à noite, quando eu chego em casa, que eu tenho Com meu. Benjamin. E depois na igreja também, quando a gente chega lá na igreja, o que a gente faz? A gente serve no Ministério Infantil. Então, aonde eu vou, eu estou cercada de criança. Você entende que esse é o seu ministério? Sim, tenho muita clareza disso, sabe? Desde sempre. Assim, não é algo que foi eu que escolhi. Eu tenho isso, que foi o Senhor que me confiou isso. Que às vezes a gente está lá fazendo algumas coisas, alguns starts que eu falo, não, isso aqui não veio de mim, sabe? Isso aqui é do Senhor. Então eu tenho a plena convicção disso. A gente faz outras coisas na igreja, mas eu sempre falo, tá, a gente está ajudando lá com os jovens, a gente está ministrando a palavra talvez para as mulheres, mas o meu negócio é com as crianças. É onde eu me vejo, onde eu me identifico, aquilo que eu amo mesmo. Então, a gente está trabalhando com jovens, mas eu falo até para eles, eu tô aqui, mas o meu coração não é de vocês. O meu coração não é de vocês. Certo. E na igreja, quais são os seus papéis? Vamos usar assim. Quais são os seus papéis na igreja que você faz? De que maneira você serve lá, além das crianças? Então, eu sou casada com o Gessé, né? Ele é pastor auxiliar. E se você não assistiu outro podcast, assista para você ver como é a vida do pastor. Então, na verdade, eu sirvo no que preciso. A gente tá lá trabalhando com jovens, no Alta Atenção, galera do Alta. A gente trabalha com jovens no sábado à noite. Domingo de manhã a gente está dirigindo um culto, então a gente está servindo no culto da manhã. Quinta à noite a gente tem culto também, a gente trabalha com as crianças. Quando eu não estou pregando lá em cima para os adultos, eu estou ministrando a palavra para as crianças. De terça a gente está no culto de oração também, servindo na oração. Eu já fiz tudo na igreja, né? Já fui diaconisa, lembra? A gente foi diaconisa juntos. Eu só não canto porque o Gessé não deixa, Neto. Porque senão eu cantava. Você falou diaconia, a gente já pensa na tiazinha do coque, assim. Fiquei olhando pras duas assim. Diaconisa. Rapaz. Eu só saí quando a Elis nasceu, com barrigão lá de diaconisa, sainha. Acho que quando eu comecei a servir no diaconato, eu tinha 17 anos. Não, tinha 17, eu tava para 15 a 16 anos eu comecei a servir no diaconato. Hoje eu não consigo, assim, estar ali uniformizada. Mas geralmente quando tem aquele mover, eu gosto, sabe? Aí eu já tiro o sapato, já vou correndo para servir também, entendeu? Sempre existem pessoas que, independente da sua função, vamos dizer assim, estabelecida dentro da igreja, sim, ela nasceu para servir. Então eu entendo um exemplo. Por exemplo, a mãe do Má é uma pessoa que, independente se ela... A Inês Lemes Modas, que independente de onde ela estiver, ela costuma servir, seja em igreja, seja na família, é uma pessoa que serve. E eu vejo isso em muitas pessoas dentro da igreja, você é uma pessoa assim também, que assim, dificilmente a Gabi vai estar sentada, dificilmente ela vai estar ali de boa no culto, são raros os cultos. Então assim, eu entendo que o ministério infantil é o seu ministério, mas o servir... Sim. É o seu ministério. A gente acha que o servir é para todo mundo. Deveria ser. Mas, enfim, acredito que nem todo mundo consegue exercer. Mas, assim, eu vejo que o seu ministério principal é servir. Sim. Seja criança, seja jovens. Porque, assim, os jovens podem não ser não tá no seu coração. Mas, assim, você está servindo eles o tempo todo. A igreja, você está servindo o tempo todo. Então, seu principal ministério é servir. Mas você ama servir as crianças, mas o seu ministério é servir. Eu entendo e acredito que você faz isso muito bem. A Dé comentou assim, né? Que raramente você vai me ver sentado no culto. E eu vou dizer isso por 2 motivos. Primeiro, que a gente está sempre fazendo. E segundo, porque eu tenho Benjamin. Então, raramente eu vou estar sentada. Geralmente eu tô correndo atrás dele na igreja. Sim, exatamente. Mãe, né? Vida de mãe. A gente, aproveitando, posso fazer? Olha, só eu vou fazer pergunta, se vocês querem fazer, pode me interromper. Mas aproveitando, falando de mãe aqui... se a gente puder entrar nesse assunto, a gente vai entrando em vários. Eu costumo falar pra Gabi, né? Eu e a Gabi, toda vez que a gente se encontra, a gente é a dos assuntos inacabados. A gente começa um assunto, a gente entra em outro, e daí vai em outro, daí a Gabi vai embora de casa e fala assim, amiga, nós não terminamos nem assunto. Ela fala, não, nenhum. Vamos tentar. Termina, né? Agora a gente tá com 2 homens aqui, os homens costumam falar menos, porém ser mais
precisos. É ou não é? verdade. Já tô com Então, as perguntas aqui, já. Ótimo, então qualquer coisa vocês nos cortam, porque se deixar eu e a Gabi aqui, nós... Termine os assuntos aí. O que você vai fazer hoje, cara? Vamos pedir alguma coisa aí. Vai, eu vou deixar vocês fazerem uma pergunta, depois a gente prossegue, senão vai ficar só eu. Eu posso fazer? Claro. Pode, com certeza. Segundo algumas pessoas, tá? Eu já ouvi de várias. Eu também penso nisso. O Ministério Infantil é um dos mais difíceis. Mas por que eu vou falar isso? Vocês conhecem, na igreja chega criança de todo tipo, de família que tem contenda, que tem briga, de família que não tem pai ou então não tem mãe. Como que você trabalha isso nas crianças? Neto, vou só melhorar isso aí que você trouxe para mim. O Ministério Infantil, as pessoas falam que ele é mais difícil. Por quê? Vou te dizer. Trabalho com jovens, trabalho no culto da manhã, que eu falei que a gente está servindo lá, né? Não é mais difícil trabalhar com as crianças. É muito mais fácil trabalhar com as crianças do que você trabalhar com um adulto. A grande questão é você encontrar pessoas que entendam isso. Por quê? Quando você fala assim, o ministério na igreja, louvor, tem 30 que quer estar ali na frente. Verdade. Agora, quem quer estar disponível para estar no ministério de louvor? Lá embaixo, durante o culto, você está perdendo o culto. Ninguém está vendo o que você está fazendo. E diante da sociedade, várias vezes assim, a gente até fala, vai descer lá na salinha, vai descer lá no cultinho. Então, até a gente, às vezes a gente traz isso como se isso fosse menos importante. Então, eu vejo que a dificuldade do Ministério Infantil não são necessariamente as crianças. Essa questão que você trouxe, uma criança com contenda, uma criança com comportamento difícil. Sim, não estou dizendo que isso não é algo difícil, mas esse não é o problema. O problema é você encontrar pessoas disponíveis que entendam essa missão, que vistam a camisa e falam, não, eu entendi. Por quê o Senhor me chamou? Por que eu estou lá com as crianças? E assim, isso é algo legal que a gente tem construído lá na nossa igreja. Eu estou servindo no Ministério Infantil também, não sei quanto tempo, faz bastante tempo. Mas como líder do Ministério Infantil, eu acredito que foi quando eu saí da faculdade, uns 10 anos mais ou menos, que eu estou lá como líder do Ministério Infantil. Então a gente já conseguiu construir essa mentalidade lá na igreja. Assim, as pessoas entendem que o Ministério Infantil não é o momento assim para tirar as crianças do culto. Exatamente. Tem muita gente que pensa assim. Que é distração, Que é né? Vamos distração. brincar com as crianças, Pro distrair. pai e a mãe poder ouvir o culto. Exatamente. Não, lógico que isso Como é uma se a bênção, criança- porque agora eu como mãe, quando não tem culto A gente lá, não pode dizer, ajuda. não, a gente estava em campanha de 12 dias e nesses 12 dias a gente não fez salinha. Eu falei, meu Deus do céu, cadê as tias para trabalhar nesses 12 dias? Porque eu sei que realmente é difícil ficar com uma criança ali. Mas o principal objetivo do Ministério Infantil não é distrair as crianças. É você ministrar a palavra de Deus de forma acessível com que ela entenda. Exatamente. Então, a maior dificuldade que eu vejo no Ministério Infantil não é isso. Essas questões de comportamento é muito mais simples de você lidar. Geralmente, uma criança que chega lá, que tem o perfil mais agressivo, que talvez que é mais difícil, não para, você traz essa criança para perto. Hoje você vai ser o ajudante da Pro, você vai ser o ajudante da tia. Você resolve ali. São raros casos que você não consiga resolver desse jeito, entendeu? Você dá um pouco mais de atenção, senta aqui, vou segurar você no colo. Você põe a criança no colo, você dá um pouquinho de atenção, tá demais, você tira do lado, vamos conversar, o que tá acontecendo? Escuta o que a criança tá falando e geralmente você consegue resolver esses casos de indisciplina. E tipo assim, rapidinho. Por exemplo, porque eu não já fiquei nessa linha e eu sou horrível com isso. Eu sou melhor pra ser cuidado Essa é a nessa dificuldade linha. que ela falou aí, se a pessoa entendeu. Então, tipo assim, o problema não é a criança na salinha, o problema sou eu na salinha. Eu ia antes na salinha pra fugir do Isaías Reis. Não pode falar o nome. Não pode. É porque... O pregador que revelava. Eu já falou. revelava, manifestava, tipo assim, tinha bastante manifestação. Aí eu sempre ia na salinha com medo. Eu grande na salinha, morrendo de medo. Só que tipo assim, Bi, qual que é? Bi, qual que é tipo um limite? Por exemplo, um pai que vai na igreja, mas não é cristão. E a que ponto deixa de ser seu dever educar a criança? Porque às vezes chega a criança que é mal educada em casa. Tá. Então, tipo assim, a que ponto, cara, eu preciso fazer o trabalho que os pais não fazem na casa? Na verdade, a gente vai trazer em outras coisas. Várias vezes já discuti isso com o Ministério Infantil lá da igreja. O que a gente faz com uma criança indisciplinada? Primeira coisa que a gente precisa entender, não é nossa função educar, não é. Então, o que eu passo para as meninas?
Você tenta, foi o que eu falei, você traz pra perto, coloca a criança no colo, dá uma função pra criança fazer. A criança tá batendo, a criança tá agredindo os outros colegas, não tá tendo jeito, o que eu falo? Chama o pai da criança pra ficar aqui embaixo junto com a criança. Ué, da hora. Você entendeu? Então, vamos lá, o Enzo. Gente, o Enzo não dá trabalho nenhum, né? Mas vamos Ele imaginar. bate nas crianças, o Enzo? O Enzo, gente, a criança Ela, mais ela doce falou do assim, mundo. quando a criança é indisciplinada, você fala pra ele colocar como ajudante. E o meu filho chega e fala assim, pai, hoje eu ajudei aqui na escola. Hoje eu fui ajudante da escola. Ai, ai. Não, mas na escola a gente tem... Na escola a gente tem uma tabela de ajudante. Tá salvo, Enzo. Mas, ó, por exemplo, vamos pegar aí, né? Vamos pegar o Benjamin? Benjamin tá dando trabalho. Vai lá chamar o Gessé. Gessé, ó, seu filho tá dando trabalho. Não fala assim, né? Você fala com umas palavras, ó. Ele não tá parando, ele tá, talvez, sendo mais violento com as outras crianças. Eu queria que você ficasse aqui junto com a gente. Você participa com a gente? Duas uma. Ou a cara do pai vai queimar de vergonha, ou o pai vai se tocar. Não, é verdade, a gente precisa. Só que a gente precisa entender uma coisa também, Má. Eles são crianças. Então você não vai querer, Má, por exemplo, que eles fiquem sentados olhando para sua cara o tempo da pregação do culto. Não vai acontecer. O que acontece muitas vezes, as pessoas confundem comportamento de criança com indisciplina, com rebeldia. São coisas diferentes. Então são coisas diferentes. Talvez uma criança não parar, a criança ficar cutucando um outro. Isso é uma atitude de criança, normal. Algumas crianças são mais calminhas, outras são mais agitadas. Mas aí o que a gente tem que balancear é a rebeldia, né? O que ela tá fazendo, tá agredindo, tá... Você consegue perceber a diferença? Sim. Porque o Ministério Infantil não é para educar filho. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe. É por isso aí... E quando falta em casa? Quando falta em casa, aí a gente vai buscando essas estratégias. Mas sempre jogar isso pro pai e pra mãe. Nunca puxar pra gente, Má. Entendi. Então, tipo assim, foi o que eu falei, a gente vai conversar com o pai. E assim, essa coisa assim, ó, se você não obedecer, eu vou, no caso, né, o Ministério Infantil é embaixo, eu vou mandar você subir e assistir o culto lá em cima. Não, isso também não é algo legal. Vai pegar uma versão de o castigo? Eu tenho que assistir culto. Estraga a visão da A tia criança. já conversou com você. Você não tá... Vamos, eu sempre trabalho assim, vamos combinar? No começo da aula que eu sento lá com eles, quais são os combinados? Tá, a criança não cumpriu o combinado 1, 2, 3, combinados assim que eu falei, né, de bater, enfim. Ó, se você continuar, a tia vai ter que chamar o seu pai. Geralmente eles param com isso. Eu vou ter que chamar a sua avó. Ah, Gabi, nem todas as crianças vão com a pai. Sim, mas essa criança vai com o responsável. Então você fala, eu vou ter que chamar um responsável. Aí geralmente eles dão aquela segurada. E esse comentário que o Má fez, essa pergunta, porque a importância da igreja trabalhar num todo, né? De ter os seus ministérios específicos de homens, de mulheres, de criança. A criança, ela fica o quê? Numa semana, ela fica no máximo 3 horas com uma tia. Tipo, 1h30 num culto, 1h30 num outro culto. E o restante do tempo em escola, que é uma influência fortíssima para as crianças e com os pais. Por isso que a importância dos outros ministérios, da igreja ter esses outros ministérios. Sim. A criança está dando problema na salinha, não está acatando ordem, está desrespeitando, precisa chamar pai e mãe, mas muitas vezes precisa tratar o pai e a mãe. Normalmente a criança é o reflexo da casa. Então, teria que tratar esse pai, essa mãe, cuidar, ver o que está acontecendo para poder complementar. É tudo um conjunto, sim, eu entendo, né? Sim. É importante. Então, os ministérios da igreja são importantes por conta disso, para trabalhar em conjunto. A igreja tem a função de cuidar da família. E a salinha das crianças realmente não é distração. Não. É importantíssimo saber quem coloca na salinha das crianças, porque ela tem, a professora tem 1h30 para ser uma influência na vida da criança. Eu me lembro de professoras, quando eu era criança, que assim, que foram... Vocês vão lembrar, a Lídia tá lá. Lídia, tia Coxinha. Ela ficava quanto tempo com vocês? 1 horinha no sábado, no domingo, na escola bíblica. E ela foi uma influência para muita gente. É verdade. Inclusive Quando você tem um preparo espiritual, 1 hora por semana, você se torna uma influência na vida de uma criança. Então, por isso a importância do Ministério Infantil, que não é para tirar, não é para tirar as crianças para os pais ficarem tranquilos, porque a visão, né, como a gente já falou, é essa, como se a criança fosse um empecilho e um problema para os pais na igreja. Mas é você trazer eles para entenderem a palavra através de uma tia muito bem preparada espiritualmente, entender a palavra, porque tem uma pesquisa, eu não vou lembrar agora, mas existe uma pesquisa que fala aqui eu não vou saber exatamente os dados, mas há cerca de até 7, 8 anos de idade, uma criança, quando ela é influenciada com a palavra,
as chances delas crescer um cristão... Bom, a Bíblia já fala isso, mas vamos falar em pesquisa. Quando ela se converte, ela pode se converter nesse período de 7, 5 até 8 anos de idade, essa criança ela vai levar essa influência pro resto da vida. E se por acaso desviar, vai lembrar. Voltar, vai lembrar em né? algum momento. Pode bater a cabeça, mas em algum momento ali ela vai voltar, a corda vai... Ela volta. Eu falei pra você, porque o pessoal pensa, né? Mas na verdade, assim, o meu pensamento, a salinha é tão importante, por exemplo, o meu filho, ele chega na minha casa falando de tudo que ele aprendeu. O que eu entendi nesse tempo todo, eu não sei vocês, assim, eu comecei na presbiteriana. E lá atrás. E eu vi uma evolução. Vou falar tia da salinha, tá? Estou acostumada com a tia da salinha. Inclusive, no aprendizado de falar sobre a Bíblia, sobre a palavra. Talvez, antigamente, a cultura, que era para todos. Assim, só vai lá para ser cuidado mesmo, para não atrapalhar o culto, pro pai. A cultura é essa. Mas eu vejo uma evolução nisso. Porque vocês mudaram. Eu vejo isso, sabe? Não é só mais lá, a tia vai lá, coloca as crianças para desenhar e tal. Não é só mais isso. Realmente elas estão aprendendo a palavra. Eu enxergo isso. Por que você acha que foi mudando essa cultura? Foi só porque vocês entenderam realmente que é tão importante quanto o culto lá de cima, no caso, o culto pregado para adulto? Por que essa mudança toda? Eu vejo uma evolução tremenda. Eu estou falando da nossa igreja mesmo, onde a gente congrega. Cara, impressionante. Eu fico impressionado com as coisas que acontecem, porque o Enzo não colocava o pé na salinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele fugia. Só que elas trataram ele com tanto amor que hoje ele fala, vai ter salinha. É a primeira coisa que ele fala. Sim. É uma evolução. Por que você acha que isso tudo está acontecendo? Eu vejo assim, né? Até minha cunhada que fala isso, sobre os ventos do Espírito também, Neto. A gente vê isso acontecendo na nossa nação. Os olhos se voltando para as crianças, né? Antigamente você não via tanto. Hoje em dia é difícil uma igreja, que nem você falou, que não tem um trabalho de criança. Eu acredito que seja os ventos do Espírito e a necessidade. A gente está vendo cada vez mais as crianças gritando por Jesus. A gente vê cada vez mais crianças com síndrome de pânico, depressão. A Dé pode até falar isso com mais propriedade, que ela está ali na área da saúde, né? Então, os pais, a gente vê cada vez mais pais com problemas com os filhos na escola e eles não sabem o que fazer, né? Então, isso está gritando. Então, assim, as trevas estão apontando para a igreja a direção que a gente tem que tomar. Na verdade, as crianças é um interesse muito grande para Satanás, porque ele entende que ele destruindo uma criança, ele vai destruir o futuro. Ele destrói uma formação de família, ele destrói um relacionamento, ele destrói um pai, ele destrói uma mãe, uma família já formada, ele destrói um futuro. Então, destruindo uma criança, ele destrói um passado e um futuro. Ele destrói aquela família que já está construída e ele destrói o futuro dessa criança de criar uma família. E a gente vê isso, né, desde os tempos bíblicos, né? Você pega ali Moisés, sim. Você pega ali Jesus, né? Tantas crianças ali da palavra. E eu acredito, eu tenho falado isso também, que a igreja se despertou. Porque, como a Dé falou, já faz muito tempo que o diabo investe pesado nas crianças. Sabe? Faz quanto tempo que a gente vê de falar de desenhos com mensagem subliminar, né? Hoje tá na Disney, né? Quando hoje tá descarado. Disney. E aí, o que a igreja fez todo esse tempo? Mas, para a glória de Deus, a igreja se levantou, né? A gente vê, eu acompanho bastante ministérios infantis aí, referências na nação brasileira. Então, a gente vê mesmo que a igreja tem se levantado. E eu creio, em nome de Jesus, que vai se levantar ainda muito mais, né? Ó, só uma observação do que a gente estava falando, né? Que eu comentei, a questão do crer em Jesus, do se converter, que fala que 1% das pessoas se convertem completamente antes dos 4 anos. Obviamente, porque eles são muito imaturos ainda para entender. Mas tem 1% se convertendo antes dos 4 anos de idade. E 85% das pessoas se convertem literalmente a Jesus dos 4 aos 14 anos. Nossa. Então, você pense, dos 4 aos 14 anos é 85%. Então, o nosso investimento como cristão precisa ser pesado nas crianças. Mas pesado.
talvez o mais importante da igreja. Sempre foi talvez aquele dos bastidores e tal, vamos ver o que a gente vai fazer com as crianças, e o foco às vezes é um louvor, um Grupo de jovens. que de repente dá um destaque, vamos dizer. E o Ministério Infantil, na verdade, é o que a gente tem que investir todas as nossas armas, nossas finanças, porque é eles que vão fazer a diferença. E eu falo lá pro pessoal da igreja, né? Nem todo mundo vai ter a aptidão, o dom de descer lá e ensinar as crianças. Aí eu sempre falo isso, mas o que eu posso fazer? Investir, recurso. Oração, gente. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos falando de crente, nós estamos falando do mundo espiritual, é real. Então, você não consegue fazer nada pelo Ministério Infantil, ora. Ora pela tia, ora pelas crianças. E a igreja toda precisa se envolver nessa causa, que eu falo assim que é a mais importante. Teve uma vez que você fez um comentário, vou fazer esse comentário agora, que eu achei assim, que eu tento levar para a vida. Não sei nem se você vai lembrar, mas acho que você vai lembrar, porque foi muito marcante esse comentário. A Bi fez uma reunião com os pais uma vez, e ela falou sobre as leoas. As leoas, vê se você estiver errado, você me corrige. Mas as leoas, elas têm os seus filhotes e elas vivem em bando. Quando uma leoa, de repente, sai, porque ela precisa caçar, fazer alguma coisa, e vem de repente algum animal para tentar devorar aqueles filhotes, a mãe de um dos... Tipo assim, tem 3 mãezinhas, vou usar o meu exemplo. 3 mãezinhas e 3 filhotinhos, mas uma mãezinha lá saiu para caçar. Essas 2 mães, além delas cuidarem dos seus próprios filhotes, elas lutam pelo filhote daquela que foi caçar. Então, ou seja, a gente precisa se comportar como leoa. A gente precisa se preocupar com o nosso filho, ok, mas eu preciso me preocupar com o outro, porque esse outro vai influenciar o meu filho também, vai influenciar outras crianças. Então, eu preciso cuidar do outro, do filho da minha amiga, do filho da minha colega ali de igreja, irmã de igreja, como se fosse meu. Sim. Porque é literalmente o futuro, são eles, os 2 ali. Agora eu vou me preocupar só com o meu, dos outros que se virem, vai ser uma influência direta para o meu filho também. Então eu preciso me preocupar com o meu e com o do outro como se fosse meu. Eles são o futuro da igreja realmente, de verdade, né? As crianças são... Ali vai sair... Vai passar, né? Vocês estão novinhos ainda, mas eu tô com uns 40 e pouco. Todo mundo vai passar. Vai chegar um tempo que vai ser eles, os pregadores, os ministros de louvores, as próximas tias da salinha. Sim. Vão ser eles. E se a gente não investir neles... Você falou que é do 4 até quanto? De 4 a 14 anos. 85% das pessoas se São convertem 10 anos. realmente nessa fase. Já imaginou? Eu me converti com... Eu cresci na igreja, né? Mas eu me converti com 13. Você, Má? Eu converti com 24. Brincadeira. Ano passado. Se você fizer essa pergunta, né, para as pessoas, você vai ver, a adolescente. maioria das pessoas estão dentro dessa... Foi num acampamento. É verdade. né? Um acampamento, uma experiência com Deus, foi com isso mesmo, 13. 13? Eu me batizei com 12. Que quando a gente se batiza, normalmente você encara com um pouquinho mais de responsabilidade, né? Você começa a entender. Porque o batismo é você declarar publicamente, né? Sim. Que você é cristão, que você acredita em Jesus. Então, você acaba criando um pouquinho mais de responsabilidade. Essa questão do se batizar aí aos 12 anos, mais ou menos, não é em vão. Porque é um momento, assim, que você tá ali numa divisão. Você tá saindo da infância para você entrar numa fase de um pouquinho mais de responsabilidade, né? Então, Tem algo que o nosso pastor fala lá. O nosso pastor, ele ama o Ministério Infantil, né? Apoia muito. Tô falando isso porque ele é meu sogro, não. Mas ele tem essa visão do Ministério Infantil. Importante. E eu acho que foi isso que ele que falou isso uma vez pra mim. A igreja que não investe no Ministério Infantil hoje, daqui 15 anos, Não Ela tem não mais vai igreja. existir. ela tá falida. Já é. Não tem mais É igreja. verdade, É verdade. Aí, se você investe no Ministério Infantil hoje, crianças alicerçadas na palavra, essa igreja, daqui 15 anos, ela tá estruturada ainda, né? Sim. Então, por isso é importante a gente investir no Ministério Infantil. Ó, você falou que implantou, entre aspas, uma nova cultura. Sim. OF. OF Kids. Explica um pouco como foi implantar, qual dificuldade você enfrentou, tipo assim. Porque, querendo ou não, você se profissionalizou com crianças. Sim. Então, qual foi a dificuldade de implantar uma cultura mais profissionalizada, mais intensa? E o que é o OF Kids? Tá. OF Kids é o Ministério Infantil lá da nossa igreja e significa Oficina de Flechas. Só vou contar por que tem esse nome. Em uma vigília eu estava orando pelas crianças da nossa igreja e o Espírito Santo me mostrou eles assim como se eles fossem, né? Eles são um exército. E eu vi o rostinho das nossas crianças todas alicerçadas. E até então era só Ministério Infantil, não tinha nome, né?
E eu fiquei com isso no meu coração, nossas crianças no exército. E eu falava para Deus, mas qual o nome que o Senhor quer? Porque a gente já tem o alta atenção, né? Isso é um marketing, mas isso é legal, né? Isso faz toda a diferença, né? Sim, engaja, mas... E por muito tempo eu ficava, mas, né? E um certo dia, Salmo 127? Eu acho que é 127, que fala como flecha na mão dos guerreiros são os filhos da juventude. Eu acho que é o 127:3, né? E eu me deparei com esse salmo. Eu falei, caraca, é isso. Nossas crianças são flechas. Instrumentos de guerra. 127:4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. E eu me deparei com esse versículo. Eu falei, é isso, nossas crianças são flechas. Tá, eu entendi quem elas são. Então, o que o ministério tem que fazer? Tem que preparar essa flecha. O ministério infantil, para que serve? Para auxiliar o pai e a mãe na preparação dessa flecha. Aí surgiu oficina de flechas, que a gente colocou a F-Kids. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? A primeira foi da implantação da cultura. Aí tá, a gente tinha um nome. E daí eu sempre gostei, eu participei de uma conferência em São Paulo. E essa conferência em São Paulo, para mim, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Conferência G52. Conta, você vai falar sobre a cultura, mas conta um pouquinho da experiência do G52, porque o tanto de gente que já falou pra mim da G52 e a experiência que aconteceu. Conta pra nós como foi assim, um dia eu tava em casa pesquisando e assim, como eu falei, né, eu sempre gostei e eu queria algo mais. Porque assim, a gente sempre teve ali, né, ensinar, papel, folhinha, pra glória de Deus, nossa igreja sempre teve material para as crianças, mas parecia que faltava algo, sabe? E eu pesquisando assim no Instagram e apareceu pra mim uma conferência há 7 anos atrás. Eu falei, eu quero ir nisso. Uma conferência profética para líderes de criança. Eu falei, esse que eu preciso ir. Aí deu certo, que eu vi isso em julho, isso foi em agosto. A gente foi para São Paulo, eu e Gessé, Felipe Gomes e a Júlia. E lá, né, assim, ó, a gente via as crianças movendo no mover sobrenatural, profético. Criança que subia lá em cima, dava palavra de conhecimento. Criança que orava por cura. Eu fiquei, assim, impactada com aquilo. Eu falei, como? E foi um treinamento, a gente ficou o dia todo aprendendo, ouvindo, e a gente ouviu experiências assim que você fala, meu Deus, criança vivendo o que era pra gente estar vivendo, sabe assim? E eu voltei com aquilo com o meu coração pegando fogo, sabe? Eu falei, eu preciso trazer isso pra nossa igreja, eu preciso trazer isso pras nossas crianças. E na época a gente tinha o Davi, a Tati, né? O Davi e a Tati eram os nossos amigos lá. A Tati estava envolvida no Ministério Infantil. O Davi já não estava envolvido, mas como a esposa dele estava, no próximo ano nós fomos para a conferência todo mundo. Aí já foi um carro, já foi 5 pessoas. Minha mãe, Davi, Tati e eu. 4. E lá nessa conferência, o Davi também foi muito impactado, né? E o Davi é um cara, assim, muito inteligente, muito, assim, de organização e tal. E a gente voltou dessa conferência e a gente sentou numa mesa. E ele falou assim para mim, vamos levantar, eu não lembro se a Dé estava nesse dia, vamos levantar os pontos que a gente precisa melhorar do Ministério Infantil. O que está de ruim? E a gente anotou tudo. Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. A gente costumava fazer reunião, né? Quando vocês voltaram, eu não lembro que eu não fui, mas quando vocês voltaram... da Elisa, eu acho. Acho que sim. Aí quando vocês voltaram tão impactados, e daí eu fiquei surpresa do Davi estar impactado, porque assim, quem olha pro Davi não tem nada a ver com o Ministério Infantil. Eu olhei pro meu tio, tipo assim, a conferência no Ministério Infantil mudou até na questão do louvor. Porque o meu tio, ele voltou tão impactado, de verdade, mudou a vida dele mesmo. Aí eu olhava pro meu tio e falei, ele tá doidão, cara. Ele tá doidão por Jesus. E isso é tão maravilhoso, porque quando você queima, você incentiva os outros a queimar. Sim. E daí a gente sentou nessa mesa e o Davi ele é muito bom nisso, né? De organização. E ali a gente traçou algumas ideias. E eu lembro que uma das coisas que ele falou, que depois disso a gente aplicou muito, era assim, isso é verdade também. Por que o Ministério Infantil passa tanta dificuldade? Porque ele não é visto. Verdade. Porque ninguém sabe o que está acontecendo lá embaixo. Então o Davi trouxe, vamos trazer para a igreja o que está acontecendo lá embaixo. Aí você começa a passar isso. Porque, como a gente falou, né, as pessoas não tinham essa ideia, esse entendimento. Então a gente começou. Eu pedi ao pastor, deixa eu pregar aqui em cima. Deixa eu falar com as crianças, sobre as crianças. Pastor, vamos fazer um culto de crianças. Pastor, vamos fazer isso. E quando a gente viu, toda a nossa igreja estava envolvida nisso. Mas o primeiro passo, eu acho que foi isso. Trazer as crianças para fora da salinha. Para as pessoas verem o que está acontecendo lá. Elas existem, né? E daí ministrações, eu lembro que eu pregava, reuniões com a equipe que trabalhava, com os pais. Porque assim, o desafio, fui eu para a conferência, eu, a Tati e o Davi. Na época o Davi nem atuava na salinha. Então, teoricamente, de professora era eu e minha mãe, que não ajudava. Tipo assim, minha mãe tá lá, mas não é professora, sabe? Tá ali no bastidores. E a Tati.
Falei, e agora? O que nós vamos fazer para nós passar? Reuniões, mesa. Montamos material, montamos apostila e foi construindo. Aí fizemos camiseta, começamos a fazer acampamento de criança. Aí a igreja falou, nossa, isso aqui é legal, né? Foi conquistando, né, as pessoas foram entendendo, talvez entendendo um pouco melhor, que realmente essa linha não era distração, né? Que da hora. E você sentiu diferença no Ministério Infantil antes e pós-Benjamin? Ah, com certeza. O que você acha que mais mudou? Assim, na sua visão, talvez, do Ministério Infantil ou Primeiro, na sua assim, atuação também? Foi um choque, assim, porque o Benjamin nasceu na pandemia. E, então, eu tinha o Benjamin e a gente vinha numa pegada de acampamento, de encontros, e, de repente, o Benjamin nasceu, já mudou toda a minha vida. Aí, a pandemia. Aí, tudo que a gente fazia não dava pra você fazer mais. Você tinha que reestruturar. E eu com o Benjamin pequeno, então, eu fiquei, assim, nesse impasse, sabe? E depois aconteceram algumas mudanças, algumas pessoas saíram da equipe. Eu falei, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Mas quando o negócio é de Deus, Deus levanta. não para. Porque não é sobre mim, não é sobre o... Não. Então, quando eu me vi, a gente já voltou. E assim, vamos devagarzinho. Devagarzinho, a gente conseguiu fazer um acampamento, a gente conseguiu se reestruturar. E hoje, como mãe, eu olho para o Ministério Infantil e eu vejo assim, isso é muito importante. Eu sempre soube que era importante, mas isso, tipo assim, é muito mais importante do que a gente imaginava. Fez você valorizar ainda mais, né? Desde questões Talvez. assim, né, que mudou a minha mentalidade. Porque às vezes a gente julga, né? Ah, mas o Ministério Infantil não é para distração, não é para tirar as crianças do culto. Não é objetivo, mas ele colabora, que eu não falei pra vocês, quando não tem essa linha. Então, assim, a gente valoriza a isso ainda mais. E depois dessa, vamos dizer assim, dessas mudanças, o que eu vejo, Bias, você pode falar melhor do que eu, mas às vezes nesse momento que talvez algumas pessoas saíram, o Senhor preparou outras pessoas e despertou outras pessoas, porque muitas vezes acontece daquelas mesmas pessoas estarem trabalhando, outras pessoas, às vezes, tudo é plano de Deus. Deus é tão, assim, maravilhoso que tudo é plano dele. Porque, às vezes, aquelas pessoas que estavam nos bastidores precisaram vir para a cena. Então, nesses momentos, também, pessoas, elas florescem. Sim. Então, assim, pessoas que talvez você não imaginava que poderiam estar ali te ajudando, arregaçaram a manga e foram ajudar. Porque quando o projeto é de Deus, como a Gabi já falou, não tem lacuna, não tem buraco. Aqui saiu, Deus coloca aqui, tirou ali, coloca lá e assim por diante. Muito bom, muito bom. Da hora, top. Posso falar? Eu ia, mas... Viu? Brincadeira. Ó, eu esqueço, cara. Tô com um problema, vou falar pra você, eu esqueço. Às vezes eu tô saindo pra ir num cliente, tô no meio da rua e esqueço onde eu tô indo. Agora você esqueceu a pergunta. Não. Você falou assim, eu nasci dentro da igreja, eu desde pequena, mas eu me converti aos 13 anos. Fale sobre isso. Assim, ó. Tem um testemunho forte para contar sobre então, isso, sobre investir nas crianças. Eu não nasci na igreja. Eu fui para a igreja, eu tinha em torno de 5, 6 anos. A minha mãe era crente desviada, o meu pai não era. Então, quando eu nasci, só a minha avó era crente. E a minha avó conta, fico emocionada de eu falar isso, que ela me pegou, Neto, com poucos dias e me levou na igreja para me consagrar ao Senhor, na minha apresentação. Eu era um bebê, né? Depois de um tempo, os meus pais foram para a igreja. Só que assim, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu ia na igreja, mas eu só ia. Mas meu pai e minha mãe sempre assim, muito em cima de mim, sabe? Então eu sempre vi meu pai e minha mãe lendo a Bíblia. Confesso que eu não tinha o hábito de ler, principalmente meu pai. Se você for na casa dos meus pais hoje, meu pai tem uma biblioteca de Bíblia, né? Então, apesar de eu estar na igreja e não ser crente, eu estava envolvida ali naquele ambiente. E quando eu tinha 12 para 13 anos, eu conheci o Gessé. Criança, uma criança, Gessé, uma Conheceu criança, quase. Os dois saíram dessa Gessé. linha. É mais ou menos isso. Eu ia fazer 13 anos. E eu era uma criança. E aí eu comecei a me envolver com a quadrangular, fui pra quadrangular, em um acampamento de carnaval. Então, já deixo aqui, né? Que se você, jovem, não vai no acampamento no carnaval, procure um retiro para você participar, porque isso é um divisor de águas na sua vida. E quando eu tinha 13 anos, eu fui, assim, completamente impactada pelo amor de Deus. Sabe, como se tudo aquilo que eu sempre aprendi, que eu sempre ouvi... Sabe aquela sementinha que minha avó plantou no meu coração quando eu era um bebezinho? Quando eu tive 13 anos, eu tive um encontro genuíno com Jesus. E eu saí daquele acampamento, assim, comendo Bíblia.
apaixonado por Jesus, querendo falar de Jesus para todo mundo. E foi aí que eu tive a vida transformada. Nossa, que massa. Da hora. Eu já vi muito relato sobre acampamento, né? O Vinícius falou no podcast dele também. Tem outras pessoas que falam que no acampamento é diferente, né? É porque eu acho que as pessoas... Acho não, né? As pessoas tiram esses dias para não fazer mais nada, a não ser buscar Deus, né? E tem jovem que às vezes assim é obrigado a estar no acampamento, tipo, vai de cara feia, mas chega lá e é impactado. E muda. Esses é o que eu mais gosto, entendeu? Esses são os que... Porque não adianta, eu falei essa semana, eu falei pro Moisés que uma das coisas, tá falando para as crianças também, que uma das coisas que eu mais amava dentro da igreja era o acampamento. Porque você literalmente se desliga. Sim. Se desliga das outras coisas e você tá ali o tempo todo sendo ministrado, tendo oportunidades, né, de conhecer mais a palavra, fora os cultos, que assim, não tem hora para acabar. Então você, sabe, tem uma liberdade. Muito bom. É fantástico. Quem tem a oportunidade realmente não pode perder. Vá. E Bi, por exemplo, você se converteu com 13. Isso. Teve um encontro genuíno. E você já gostava de criança, certo? Sim. E como que você não ouviu uma voz audível? Tipo, o seu chamado é com criança. Você simplesmente entendeu que o seu chamado era naquilo que você gostava. Como foi? Na verdade, assim, eu sempre tive essa aptidão, né? Aí na época da faculdade, quando eu tava com 16 para 17 anos, com aquela incerteza, o que eu vou fazer? E aí, nossa, eu vou estudar e tal. Eu queria fazer pedagogia por sempre gostar. Minha mãe falava assim, não, mas não vai dar dinheiro isso, tá? Sabe aquelas coisas assim? Ela tava certa. Não dá. Ela continua certa, não dá dinheiro. Mas eu lembro que o meu pai, e até então, assim, envolvida, mas eu não tinha tanta dimensão do que significava aquilo, né? Aí eu lembro que meu pai falou assim pra mim, Bi, você tem que fazer algo que vai fazer você feliz. Eu falei, tá bom, vou fazer pedagogia. Ganhei pouco, mas fiz pedagogia. Comecei, né? E eu lembro que logo nos primeiros semestres, a gente estava num culto de jovens, a nossa igreja é do lado da creche Cantinho. E eu já estava ministrando um louvor que falava assim, eu vou fazer a diferença por onde eu passar. E assim, no auge da minha paixão por Jesus, Neto, eu falava assim, Jesus, eu quero mudar o mundo. Orando assim na janela, enquanto o José ministrava esse louvor. E o Espírito Santo falou para mim, comece pelas crianças. E eu estava olhando para a creche. E ali eu tive certeza daquilo. Falei, então, eu quero mudar o mundo, por onde eu vou mudar o mundo? Através das crianças. Então, daí já gostava, aí mergulhei nisso, aí Deus foi abençoando, abrindo portas. Nós estamos envolvidos com as crianças até hoje. Hoje você é líder? É só na Quadrangular ou você expandiu isso? Não, eu sou líder só na nossa igreja local. Tá, mas você trabalha com criança, né? De manhã e à tarde, à noite também. Detalhe, à noite ela não recebe. Não, detalhe, à noite é o mais difícil. Ela gasta. Bem difícil. Não é? Né? Eu falo assim, ensinar o dos outros é mais fácil do que ensinar o meu. Meu Deus. Viu? E qual o seu plano? Porque vamos, a gente tá aqui, todo mundo é cristão. Você não acha que você tem que expandir isso? Para mais, pelo conhecimento que você tem, por aquilo que você já viveu, pela experiência que você tem e principalmente por aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Você não acha que não dá só para segurar dentro de uma igreja? Entende? Entendo. Ou dentro de onde você trabalha? Mas sabe, Neto, eu entendi o que você quis dizer e isso é algo que o Espírito Santo já ministrou muitas vezes no meu coração. Eu vou dar um exemplo aqui. O ano passado teve a conferência G52 de novo. E assim, não estou falando isso para me achar, não estou dizendo, não é isso é para a glória de Deus. Em um determinado momento eu olhei, tinha várias pessoas da nossa cidade. Várias pessoas de várias denominações várias igrejas. Teve um outro ano que teve um outro pessoal que foi assim. E eu falo isso para a glória de Deus, que, digamos, isso começou em mim. Sim, e mesmo ali dentro da igreja eu consegui influenciar pessoas, sabe? Que hoje estão em outros lugares, influenciando pessoas também. Exatamente. Então, não sei o que Deus tem para mim no futuro, mas hoje eu me vejo assim, trabalhando para influenciar. Pode ser que lá na frente Deus fale, não, eu quero que você transicione para isso. Mas hoje eu vejo o Senhor me chamando para isso, sabe? Assim, influenciar as pessoas que estão ao meu redor, nesse sentido, entendeu? É porque, assim, na verdade, todas as igrejas têm o ministério infantil, mas a visão que Deus deu para você é assim, é diferenciada. É algo diferenciado. É por isso que eu tô perguntando. E aí, às vezes, Bi, eu tô entendendo bem o que o Neto está querendo dizer. Muitas vezes as igrejas elas têm seu ministério, mas não têm essa visão que você tem, que pode ser expandida. Sim.
É isso mesmo. Que, de repente, essa cultura da quadrangular, que ela é muito forte, a quadrangular 1, ela é muito forte no Ministério Infantil. E, assim, eu acredito que isso tem total relação com você, lógico, é um plano de Deus, mas tem total relação com você, porque você trabalha com esse amor, você empenha isso. E eu acredito que você expandindo essa visão, esse amor para outras igrejas, é muito importante. Tipo assim, aquelas assim, ó, começa a vender seu curso. Mas assim, Hotmart. Sim, porque assim, as pessoas vão assistir o podcast, eu tenho certeza que as pessoas que quiserem, inclusive, fazer perguntas, né, questionar, chamar e conversar com a Gabi, é muito importante. Mas você que tem um ministério infantil, você agarrar essa ideia, essa visão que a Gabi está passando aqui, é fundamental para o futuro da sua igreja. Então, você entender isso que a gente está conversando aqui, que você precisa investir no ministério infantil, isso vai fazer total diferença na sua igreja. A gente fala sua igreja, né? Vamos dizer assim, falando com líderes que vão estar assistindo esse podcast. Mas é fundamental para a sua igreja não morrer daqui a um tempo. Sim. Exatamente como a Gabi falou. Então, isso é muito importante, Bi. É importante você entender que você é um fator, é uma chave, é uma peça importante na Quadrangular 1 e que você pode expandir isso para outras pessoas. Essa visão é diferenciada. Por mais que outros ministérios tenham, eu sei que a experiência tem um trabalho muito forte. Tem. E assim, a minha convivência com você faz diferença onde eu estou hoje. Porque assim, cada igreja tem a sua visão, mas faz diferença. Então assim, lá no Experiência, teve gente que passou, que trabalhou com a Gabi. Lá no Missão Vida, onde eu trabalhei com a Gabi. Então, realmente, essa visão que você esse comentário é muito real. Então, você já influenciou pessoas, mas você pode influenciar mais pessoas, né? Inclusive... Eis-me aqui, Senhor. Inclusive, o que você falaria para alguém que está começando hoje um trabalho mais forte na igreja? Tipo assim, a pessoa tá assistindo um podcast, tá ardendo isso dentro dela, o que você falaria para ser o start? Eu falaria para ela entender a importância das crianças no reino de Deus. Quando a gente vê Jesus falando, né, dos tais é o reino de Deus. Então, às vezes, a gente peca porque a gente não entende quem são eles no reino de Deus. Então, eu falaria para você mudar o seu olhar para isso. Eles são, digamos assim, na igreja, eles são os mais importantes. Então, eu falo, mude o seu olhar para quem são as crianças. Quando você realmente entender quem são eles, você vai mudar toda a sua maneira de trabalhar e levar Jesus para as crianças da maneira que elas entendam, sabe? Outra dificuldade também que eu vejo é isso, Mar. Muitas vezes as pessoas, tipo assim, escutam a gente falando, né, e pensam que quando a gente vai ministrar para as crianças, vai acontecer igualzinho tá acontecendo lá em cima para os adultos. E não é assim, Mar. Então a gente precisa... Por que serve o Ministério Infantil? Para ele falar a língua das crianças. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que estava um mover muito sobrenatural com as crianças. E aquele mover gostoso, era um culto normal. E o Espírito Santo falava para mim direcionar as crianças para eles deleitarem quem é o Senhor. E eu falava assim, como que eu vou trazer para a linguagem delas quem é o Senhor, né? Como é bom estar com o Senhor. E você pode estar... E sabe o que eu falei para eles? Eu falava assim, crianças, estar com o Senhor é mais gostoso do que ganhar um Kinder Ovo. Que da hora. Pra você talvez não faça sentido. Quer agradar a Gabi? Dê um Kinder Ovo pra ela. Tudo bem que isso fez muito sentido, porque eu amo Kinder Ovo até hoje. Pra você servir. Mas, não sei o Enzo, mas o Benjamin ele entra no mercado e ele fala, hoje eu posso pegar um Kinder Ovo, É mamãe? um ovo. E não é sempre que pode, tá? Porque Kinder Ovo não dá, né? É. Então, é isso também, sabe? A gente... Primeiro, você entender a importância das crianças e você falar a língua delas. Falar aquilo que elas entendam. A gente pode pular para um outro assuntinho agora? Ou vocês têm mais alguma pergunta sobre Pode, eu acho. Ministério Infantil? Não, tem nada. Porque, na verdade, esse assunto dá pra gente ficar umas 4, 5 Sim, horas. Né? exatamente. Pode Eu ia tentar entrar agora no assunto sobre educação infantil, você como pedagoga. Qual a importância de Tietê, vamos usar Tietê, ter uma escola por princípios, e o que é uma escola por princípios, que é onde você trabalha durante a manhã? Colégio Moriá, hein? Segue lá no Instagram. Não. Ó, primeira coisa, Dé. Como eu falei, sou professora, né? Eu trabalhei muitos anos na educação infantil numa escola secular. E até eu ter o Benjamin, eu confesso que eu não entendia o quão importante é uma escola por princípio cristão. Então, vamos lá. Benjamin tem 4 anos, o Colégio Moriá nasceu o ano passado.
Então o Benjamin estudou um tempo no colégio secular. E o colégio em si, ele era maravilhoso, não tem que reclamar. Nossa, foi uma bênção na vida dos meus filhos, do meu filho. Profetizou, dois. meus filhos. É 3-4, quando é assim, é 3-4. Pega. Mas existem algumas situações que antes passava despercebido nos meus olhos. Por exemplo, carnaval, festa junina, Folclore, né? folclore. Enquanto eu estava lá dentro e não tinha uma criança dentro da minha casa, eu falava, é só uma festinha, é só uma brincadeira. Mas aí eu tive o Benjamin. E, né, Benjamin nasceu na igreja, literalmente. E um dia eu fui buscar ele na casa dos meus pais, já era tarde da noite. Quando eu voltei, ele entrou no carro cantando uma musiquinha. Eu falei, misericórdia, aonde essa criança aprendeu essa música? É uma musiquinha que falava de um santo. Ele não aprendeu isso em casa, né? Nós não processamos essa fé. Eu falei, onde ele aprendeu isso? Aí deu aquele start na escola. Era só uma musiquinha. Hoje é só uma musiquinha. Mas você imagina uma criança, 10 anos dentro de uma escola, convivendo com todas essas musiquinhas. Ele tinha 2 anos. Se tornando natural, Ele né? tinha 2 anos quando isso aconteceu. Ele nem sabia falar direito. Eu demorei pra entender. Eu falei, será que ele tá cantando isso? Não é possível. Aí cheguei em casa e falei, Benjamin, canta pro papai a música que você tava cantando. Aí a gente ficou assim, chocado. Porque como que ele aprendeu essa música, sabe? Então eu tive o Benjamin. E eu entendi a importância de você criar o seu filho desde o mais novinho possível, num ambiente onde a palavra de Deus é priorizada. E o que é um colégio por princípios? Aí ele chegou ao Colégio Moriá, né? Eu falo que o Colégio Moriá nasceu no coração da Dona Vera, que é a nossa diretora e fundadora, há mais de 40 anos. Mas ele chegou na hora certa. Que é a hora que o Benjamin precisava. Deus seja louvado. O que é esse colégio? As nossas crianças, eles têm a grade curricular comum. Então, tudo que uma criança aprende numa escola secular, eles vão aprender lá. A gente fala BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Todo o Brasil aprende isso. Lá no Colégio Moriá, as nossas crianças também vão aprender isso. As letrinhas, os números, as formas, tratando de educação infantil. Porém, lá a gente tem o que vale mais. A palavra de Deus. Então, tudo que eles vão aprender lá é baseado na Bíblia. Tudo. Por exemplo, a gente vai trabalhar a letrinha A, a vogal A. O A do quê? Tá lá no nosso material, na nossa apostila. O A do amor de Deus. Sabe? Tudo. A gente vai estudar, por exemplo, a natureza, Deus Criador. Então, é assim, o que um pai cristão podia desejar de melhor pro filho é o Colégio Moriá. Sim, eu e o Neto, né, Neto? Isso aí. Estamos aí, toca aí, nossos filhos estão lá. Vai mais um pra lá agora. Vai dia mais 2. um. Meu filho não tá lá ainda. Vai estar. Vai estar. Vai Ou sua estar. filha. Será que é por isso que eu tô nessa mesa hoje? Ô, Bianca. Isso! que vai ser? Bianca fez um teste essa semana? E assim, eu fico extremamente agradecida a Deus Eu pela também. oportunidade do Estevam estar numa escola por princípios. Eu me emocionei muito ano passado, porque ele começou a ir na escola. O Estevam é um pouco mais tímido que a Elisa já é mais, né, mais solta, mais artista. O Estevam é mais quietinho. Também estudou numa escola secular no início e foi o ano passado para o Colégio Moriá. E assim, me emocionou muito quando eu estava arrumando o material do meu filho, eu receber a mensagem da escola dizendo o seguinte, logo nas primeiras semanas: por gentileza, enviar na mochila do seu filho uma Bíblia. Eu ia falar isso também. E assim, vamos trazer Dona Vera aqui. Dona Vera, por favor, eu sei que a senhora está assistindo. Vamos trazer a senhora aqui para a gente conversar sobre isso. A importância de você, como cristão, ter um filho dentro de uma escola por princípios, que o seu filho ele fica por muito tempo na escola. São 4 horas por dia. Quando eles ficam com a gente, é à noite. À tarde fica com alguém, à noite vai ficar com a gente está cansado, está com trabalho a fazer, a gente precisa se esforçar bastante para a gente ter um momento com eles. Agora, você imagine você ter a manhã toda o seu filho aprendendo o que ele precisa aprender no currículo escolar dele, na parte, né, de formação curricular ali dele, acadêmica, mas ser somado ao princípio cristão, a um devocional todo dia, a eles terem eles são familiarizados com a Bíblia, e assim, o amor, o cuidado, o Espírito Santo, a graça de Deus ser algo comum para o seu filho.
Isso, assim, é um presente de Deus. E se tiver mães cristãs me ouvindo, É isso aí. eu vou usar um termo aqui, não me interpretem mal, mas assim, você tem um filho, você é cristão, você tem um filho, e você não investe, não acredita em um projeto cristão como esse, e coloca o seu filho literalmente na boca do leão, isso me choca. É verdade. Porque você acredita em uma escola, num colégio secular, que é uma escola muito boa, excelente na parte acadêmica. Mas você poder somar a parte acadêmica com a parte espiritual, não tem preço que pague. Não tem preço. É uma escola que você vai pagar um valor mensal. Eu tiro o dinheiro mensal como investimento. Acredita na minha felicidade de estar pagando esse valor mensal, sabendo que o meu filho está tendo, além da parte acadêmica, ele está tendo a parte espiritual sendo cuidado. E assim, eu realmente fico chocada dessa escola não estar bombando ainda. Mas vai Ainda bombar. vai. Está crescendo, está evoluindo, porque as pessoas estão acreditando, a gente está lá, eu falo para quem eu puder. Mas você, pai, mãe, cristão... A gente tem uma gama, vamos falar da nossa cidade, a gente tem uma gama de quantas igrejas a gente tem. Então, vamos lá, colocando uma base. Cara, todo desejo de um pai cristão é ver seu filho no caminho certo. Sim. A Débora falou da Bíblia e eu a mesma coisa, que felicidade. A minha mãe não teve essa oportunidade, mas eu tô tendo a oportunidade de fazer isso pro meu filho. E, cara, vou falar na minha casa, o meu filho ora, papai, vamos orar. À noite, ele que me chama para orar. Tô falando sério, eu sou líder da oração da minha igreja. Ele me chama para orar. E como mudou o comportamento dele, espiritualmente falando. Ele ora, ele fala da Bíblia. Às vezes, porque eu gosto de mandar a minha Bíblia para ele, que é a versão viva. E às vezes eu pego quando eu vou pregar e ler e tal, aí eu tiro, papai, coloca a Bíblia. Cara, a felicidade de um pai, eu imagino. Você estava falando, você fica chocada. Eu também, porque... Eu sei, tem a parte financeira, a gente tem que ver tudo isso. Mas entenda, realmente é um investimento. E o mais importante da sua vida é seu filho. É o seu filho. Ele sendo criado, eu sou profundamente grato. Na festa de encerramento que teve, eu fiquei, cara, feliz demais. Por quê? Eu vi, a gente já convive, a gente sabe que tem amor, tudo isso. Mas eu vi a evolução do meu filho. É uma criança de 4 anos. A gente percebe. E, aí eu vejo, comparando com outras crianças, vou falar do meu bairro, tá? Cara, e vou ser bem sincero, só aprendendo coisa que não presta. Dança de TikTok, dança sensual para uma criança de 4, 5 anos, isso para menino e para menina. Sim. E eu vejo assim, e tudo normal para eles, e eu vejo meu filho preocupado em levar a Bíblia na escola, preocupado, sabe, totalmente diferente. Então eu quero falar para você, realmente, se você tiver a oportunidade, vai conhecer pelo menos o colégio. Sim. Não precisa, você não vai chegar colocando seu filho, mas vai lá conhecer. Conversa com a dona Vera, com a Ju, com a Gabi, com a Esther, são pessoas maravilhosas. O seu filho vai estar bem cuidado. Deixa eu só comentar uma coisa assim, como funciona, né? Como a Dé falou, um colégio por princípios. Então, tudo que a gente faz ali, Neto, é baseado na palavra de Deus. Como que a gente começa a aula lá? Turminha, hora do devocional. Cada criança vai e pega a sua Bíblia. A gente faz uma oração. Eles não sabem ler ainda, mas a gente pede para os pais mandarem Bíblia de verdade, não Bíblia com desenho. A gente dá, vamos ler hoje, Provérbios 16. Dá um giz lá, a gente lê o versículo, faz eles grifarem. Por exemplo, Provérbios... você viu o que falou aqui? Falou sobre ser sábio durante o dia. Gente, criança é criança. Então, eles vão ter várias situações que eles vão demonstrar. E a gente, tudo é dentro da palavra de Deus. Vou corrigir as crianças lá. E aí, o que você quer, Benjamin? Você quer ser sábio ou você quer ser tolo? Dentro da palavra de Deus? Às vezes uma criança, tia, eu não consigo levantar o short sozinho, não consigo pintar. Você consegue, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas no Senhor. Então, eles estão o tempo todo imergidos ali dentro da palavra de Deus. Muito bom. É como se fosse um acampamento por mais tempo. Sabe uma escola bíblica? Que você só fica ali escutando só? Só que dentro dos parâmetros das partes pedagógicas que as crianças precisam. Muito legal, muito bom. Dona Vera vai estar aqui, mas fora que o método, né? Quem conheceu o método. Metodologia Crescer. É fantástico. Só para dar um gostinho. O Brunão do Morada. Ele tem uma escola também, você pode seguir lá. E a mesma apostila, o mesmo material que o Brunão do Morada usa na escola dele, nós usamos aqui em Tietê, no Colégio Moriá.
E eu já ouvi a seguinte frase: mas você cria o seu filho dentro de uma bolha desse jeito. Gente, eu vou falar para vocês. Nós não estamos criando filhos dentro de uma bolha. Eles estão num CT, Centro de Treinamento para uma Guerra. Se você não colocar o seu filho dentro de um treinamento, ele vai perder a guerra no futuro. Não está dentro da bolha, estão sendo preparados para a guerra. A bolha está do lado de fora. É eles que estão no lugar certo. Exatamente. Se for pensar assim, você é uma bolha, então. Eu quero estar nessa bolha. É isso aí. É muito gratificante, sabe? Falando sério mesmo, porque, cara, a gente vê... Eu não nasci na igreja, infelizmente, sabe? Eu me converti bem mais velho. Você estava falando 13 anos, meu Deus, eu tinha 30. Tá? Tem uns par dele. Então, assim, eu não vivi muita coisa. E estar vendo o meu filho e os meus dois, porque o outro vai entrar também, cara, é uma alegria fora do comum. Deveria ser o desejo de todo pai e mãe cristão. Sim. Sabe? E aí eu falo assim, mas cadê o povo, né? Eu tenho certeza que vai crescer, isso está no coração do Senhor, isso não vem de homem, né? Não vem do ser humano, vem de Deus. Mas o quanto antes puder levar, seria interessante, né? Nós estamos com matrícula aberta. Aí, então corre lá. tudo certo? Top. Top. Próximo assunto. Quem vai começar? Eu. Os caras não tá falando? Nada. Isso. O GCL conversou bem. Olha lá. Viu? Ó, tipo assim, Bi. Porque você trabalha na infância também. Isso. Infância feliz. Na infância feliz. A infância é uma casa. Explica um pouco o que é infância. É uma casa de acolhimento, né? Que as crianças que estão em situação de risco são retiradas da família para serem cuidadas ali nesse ambiente. E como é para você trabalhar lá? Eu falo assim que... Primeiro, estar ali na infância foi um presente de Deus, né? Porque a gente já fazia um trabalho com as crianças da infância antes de eu trabalhar lá. Então, digamos assim, que eu já fazia um trabalho sem ser remunerada. Aí Deus abriu essa porta e hoje eu tô lá dentro. Antigamente a gente pegava as crianças da infância para participar dos cultos da nossa igreja. Aí agora Deus me mandou lá dentro e eu ainda recebo para estar lá. Glória a Deus. Mas assim, é a maior escola assim da vida, porque ali eu sou muito ministrada. Eu aprendo muito sobre gratidão, sobre a gente olhar para o outro com mais empatia, porque você fala assim, nossa, você fica olhando só porque você está passando, aí você vê crianças, né? Situações que chegam lá pra gente, então é uma escola. Você não pode falar nome, você pode falar a situação. Várias situações assim que eu já fui muito ministrada. Teve uma situação que o que acontece, né? A criança é acolhida, situação de risco, e ninguém mora na infância para sempre. Ou então a avó retorna para a família, ou essa criança vai para uma outra família, uma nova família, que é o caso de adoção. E esse caso me marcou demais, um menininho, coisinha mais linda do mundo. O dia que ele foi, eu estava lá quando ele chegou, a tristeza no olhar, né? Eles chegam muito tristes, porque eles não sabem o que eles vão encontrar lá. Mas quando eles chegam lá, eles são muito bem cuidados, gente. A infância feliz, assim, é um lugar muito abençoado mesmo. Eles comem do bom, do melhor. O que sem imaginar de gostoso tem lá. Eu falo, gente, essas crianças comem coisas que eu não como na minha casa, sabe? Ar-condicionado, televisão, então, carrão. Então, eles são super bem cuidados. Então, eles chegam lá muito tristes, com um olhar muito triste. Aí, com o passar do tempo, eles vão sendo amados pelas cuidadoras, pelo pessoal que trabalha lá. E eles se transformam. E esse menininho chegou, eu peguei a fase dele, né? Chegando lá muito triste, ele avançando, ficando mais feliz, até quando ele foi adotado. E eu vi esse menino indo embora. E eu me lembro, assim, que tem um corredorzão lá, né? Ele já tava indo embora e alguém falou, vai falar tchau pra tia Gabi. Eu tava lá no fundo, aí ele veio correndo e ele falou assim pra mim, tia Gabi, agora eu tenho uma família, eu tô indo pra casa. Meu Deus. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre a questão da orfandade e sobre a adoção, né? O Espírito Santo também, nós também somos adotados. Sim. Nós também. E aquele menino pequenininho, ele entendeu o que muito crente não entende. Que agora ele tem uma família. E a gente vê um tanto de crente vivendo na igreja como órfão. Vivendo perto do pai como órfão. E aquele menininho, acho que ele tinha 5 anos na época, ele falou, eu tô indo pra casa. Agora eu tenho uma família. Ai, que da hora. Várias e várias experiências assim que eu fui muito ministradas.
E a adoção é uma coisa muito escassa ainda, né? As pessoas ainda não abriram o coração para isso, né? Para adoção. Ou querem recém-nascido. E eu acredito que Deus eu tenho certeza disso, né? Deus me colocou ali também exatamente para ali, né? Como eu estou na igreja envolvida, para trazer isso para a igreja. Como a Dé falou, a adoção, cuidar do órfão, é um papel da igreja. É a igreja. Órfãos e viúvas e necessitados. E assim, gente, eu tô ali, são pouquíssimas igrejas que dão assistência, que aparecem ali. Pouquíssimas. Eu posso contar, vai sobrar dedo na mão em uma mão. Sabe? Então, eu tenho ministrado isso também. E o que o órfão precisa, gente? Ele precisa de pai e mãe. Ele não precisa de brinquedo, não precisa de comida. Então, a responsabilidade da igreja. Se comprometer. É bom que isso é um alerta. Sim. Porque às vezes é um egoísmo. Não é egoísmo, às vezes é sonho da pessoa ser pai, mãe, ter o seu filho, gerar o seu filho. Mas as crianças que estão ali, se elas receberem uma família, eu acredito que assim, elas vão estar realizadas. Sim. Vai realizar o sonho de muito, muito homem e mulher que não tem filho. Então vai estar realizando 2 sonhos, porque essas crianças, se elas receberem uma família, elas vão amar, entendo eu, de uma forma... Sim. Vão se entregar, né? A maioria dos que estão ali, eles nunca tiveram amor, né? Então, quando eles recebem um pouco de amor, eles ficam assim... Uma questão interessante tem um estudo que fala que se cada igreja na cidade... Não, se cada cidade, uma igreja... Aqui em Tietê eu não sei quantas igrejas tem, mas vamos imaginar, umas 20... Deve ter bem mais, né? Bem mais. 120. Se cada cidade, se cada igreja de uma cidade adotasse uma criança, não teria criança em abrigo. Olha que loucura. Pensa, uma cidade, se de uma igreja adotasse... Estamos falhando em algo. Estamos. Sim. Muito. Tem algo muito errado. Sim. E aí, mais alguma coisa? Eu posso fazer meu ping-pong com a Gabi aqui. Tô preparando meu ping-pong pra finalizar. Tem mais pergunta? Eu tenho várias. Ó, Neto, vai longe, hein, Gabi? Não, vou deixar quieto, senão vai ficar até meia-noite isso aqui. Eu tenho que voltar pra minha criança. Pra minhas Tem uma duas criança te aguardando. 2. 2 crianças te aguardando. Quantas crianças estão te aguardando? Quantas crianças, Bianca? Acho que por enquanto. No futuro. Mas, ó, isso é super importante, o Mata aqui, porque deveria ter uma escola para pai e mãe, sabia? É. Porque Fale mais. Não, é verdade, porque assim, ó, a gente estuda para se formar em medicina, administração, mas a gente não estuda para casar, a gente não estuda para ser pai, para ser mãe. A importância de você se alimentar disso. Um monte de gente vai estar assistindo, não é pai, não é mãe. Você se alimentar desse tipo de conteúdo, entender sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre Ministério Infantil, você tá por dentro do Ministério Infantil. Isso é uma formação para você no futuro, para você não ter, de repente, alguns deslizes que a gente tem em casamento, por exemplo. Esse casal briga muito, ou isso, ou aquilo outro, enfim, discorda. Se a gente tivesse tido esse aprendizado, ter a graça do conhecimento antes do casamento, antes de ser mãe, antes de ser pai, a gente pouparia muitas dores, né? Sim. Então é muito importante. A gente está conversando sobre isso. O Mar, quando ele for um pai aí, Nossa, pai vai arrasar. Já sabe vai arrasar. Seu filho. Já sei Qual escola? Uma coisa importante que eu vou perguntar sobre filhos é como trazer a palavra de Deus para o seu filho na sua casa. Tá. Como que você faz para você ter essa rotina, vamos dizer, da palavra, ou enfim, dentro da sua casa? A primeira coisa é Deuteronômio, que fala sobre meditar na palavra de dia e de noite, ao se levantar, ao se deitar. Então, a gente traz isso lá em casa. Então, é Bíblia o tempo todo, em toda circunstância. Eu fico assim, o Benjamin está ali comigo, eu fico, Espírito Santo, me dá uma oportunidade para eu trazer algum princípio, alguma situação, sei lá, por exemplo, ele está na fase de mentir, e lá eu sou bem raiz. Aí eu falo para ele, Benjamin, que está escrito em João 8:44, quem é o pai da mentira? Situações assim, sabe? De quem que você é filho? Sou filho de Deus. Então, se você está mentindo, situações, sabe assim? Ele está nessa fase. A gente está lendo Provérbios, estou estudando Provérbios com ele. Benjamin, o filho tolo dá tristeza para o pai e para a mãe,
mas o filho sábio dá alegria. Mamãe, eu quero ser sábio. Então vamos lá, Benjamin. Aí ele começa, tolice, sabe? Situações assim. Então, eu procuro em tudo que eu tô fazendo, eu trazer alguma coisa da Bíblia para ele. A gente tá brincando, às vezes na hora do banho. Agora não mais. Às vezes o pai inventou de colocar uma banheira. Um menino de 4 anos ainda gosta de tomar banho na banheira, né? Coisa do pai. Aí eu tô dando banho ali na banheira, eu falo, o que eu posso falar para ele aqui? Aí eu, Benjamin, você sabia que na Bíblia conta a história de um homem que teve que dar 7 mergulhos? Vai, abaixa. Então tudo, vou dar água para ele, minha mãe tá com sede. Filho, sabia que Jesus fala que ele é água da vida? Sabe? Sim, então eu trago todas as situações do meu dia, eu tento trazer algum princípio. Nem sempre eu lembro onde está escrito, mas não precisa saber onde está escrito. Você só lança diz que está na Bíblia. Tá na palavra. Às vezes, quando ele está com medo, na hora de dormir, às vezes ele tem ainda, né? Eu falo, Benjamin, o que está escrito no livro de Salmos? Que os anjos do Senhor, sabe assim? Então, isso. Então, o tempo todo eu tento trazer a Bíblia para ele, para dentro da minha casa. E a gente precisa estar envolvido com a palavra, porque senão você não Senão vai você não ter vai como falar. fazer. E a Bíblia é muito rica, Provérbios é muito rico. Ontem a gente leu Provérbios 13, do 1 ao 5, com as crianças. A gente também, antes de dormir, a gente faz questão de ler um versículo antes, comentar com eles, conversar. E o Estevão, foi exatamente a questão da mentira. Ele mentiu alguma coisa, ele falou assim, o papai falou tal coisa. Aí Moisés chegou no quarto no pulo, grudou ele, falou, o que você falou? Não, eu esqueci, não foi, eu esqueci, ele tentou disfarçar. Aí Moisés já deu aquela também, lá em casa, é na raça. Então falou, o quê? Você tá pensando o quê? Aí a gente leu justamente, quando eu fui abrir o Provérbios, a gente leu o Provérbios 13, fala justamente sobre essa questão. Vou até ler rapidinho aqui. Provérbios 13, do 1 ao 5. Vamos abrir aqui, né, gente? Deixa eu abrir rápido o aplicativo. Mas fala sobre a questão do filho, aquilo que ele fala. Lá tem joguinho, gente. Fica aparecendo essas propagandas aqui, pelo amor de Deus, né? Tudo pra atrasar a gente no podcast. Vamos pegar outra versão. Quando ela procura, outra Sim. coisa que eu fiz, que eu estou fazendo esse ano, que eu acho que funcionou legal, vai ser uma dica boa pros pais. Eu comprei aquela Bíblia Note, que tem espaço para você escrever, mas ele não sabe escrever, então a gente faz um desenho. Então eu leio um versículo, a gente está estudando Provérbios. O Benjamin tem 4 anos, eu não consigo ler todo o capítulo de Provérbios. A gente tem que ter essa acessibilidade também, né, Neto? Às vezes um versículo ali... Então, Já quer colocar Gênesis Apocalipse. Aí você vai se frustrar se você ficar na frente do seu filho e tentar ler Salmo 119 para ele, não vai funcionar. Então eu separo um versículo ali, falo, Benjamin, por exemplo, esse que eu falei do filho tolo, né? Aí tem um outro provérbio que fala assim, que o filho sábio ouve o que o pai fala. Aí eu falei, vamos desenhar? O que você vai querer desenhar? O que você entendeu disso? Aí ele desenhou 2 pessoas, né, do jeitinho dele, o papai e ele. Aí eu falei, e o que faz a orelha? Você entendeu? Ouvindo o que o pai tá falando, sabe? Então é um momento que eu sento ali com ele, que ele gosta de desenhar, e a gente tá compartilhando a palavra de Deus. Cara, você nasceu pra isso, velho. Pô, sabe o negócio que a Gabi... Antes cedo, né? Rapidinho. Que a Gabi faz... Eu vi uma vez você fazendo com o Bender, eu achei muito da hora. E, tipo assim, quando eu tiver filho, eu quero fazer. Quando ele cai e ele machuca. Oração. Resolve. Daí... Não, vamos orar, que Jesus vai te curar. Aí, tipo, ele tá chorando. Aí ele ora, ele para de chorar e volta ao normal. Às vezes a gente faz isso com ele até hoje. Às vezes a gente esquece, né? Aí ele ora, mamãe, ora. Você tem que orar pra ele parar. O Enzo fez um raladinho de nada. Falou, vem orar pro meu doutor. Mas ainda nem tá doendo. Falei, mas vamos orar mesmo assim. Sim, a importância da oração, né? E aí o Estevão falou uma bobeira lá, né? Enfim, que era mentira. E o Moisés já corrigiu ele e falou. E aí a gente foi abrir naquele dia Provérbios 13. Aí fala, o filho sensato dá ouvido ao seu pai. Foi esse texto mas o insensato não quer nem saber. Faz o que quer. E daí no 3 fala assim, quem cuida da sua língua, cuida da sua vida, mas quem fala demais acaba perdido. E aí a gente trabalhou uma cena que aconteceu ali naquele momento, juntou com a palavra, para que aquilo se torne real. É importante essa entrou questão na mente dele. De você pegar igual você falou da banheira, é você pegar uma cena em que é palpável para a criança e trazer para a Bíblia. Aliás, pegar a Bíblia e tentar trazer para aquilo que é real. Essa linguagem com a criança funciona muito. Se a gente vai dormir, não fez o devocional, aí eles me cobram do devocional. Porque criou um hábito, é um hábito que criou, né? Dentro da vida deles, é importantíssimo. Outra coisa que eu faço também, né? Porque assim, gente, eu não sou super, né? Eu sou normal, igual todo mundo.
Mas eu gosto de fazer o meu devocional de manhã. Então, nesse meu tempo ali com Deus, às vezes num texto que eu tô lendo, eu falo, Jesus, o que eu posso ensinar pro Benjamin através disso que eu já tô lendo? Do que eu já tô sendo ministrada? Eu tô de férias, então tô com mais tempo. Mas a gente sabe que o dia a dia ali é correria. Então, eu sempre peço, Espírito Santo, tô lendo lá, sei lá, Efésios, a gente estudou Efésios também. O que eu posso trazer pro Benjamin disso aqui? Gente, como a Dé falou, a Bíblia é maravilhosa, então sempre tem algo que você pode extrair ali. É lógico que quando a pessoa tem habilidade com criança, tem facilidade de trazer para uma linguagem mais infantil. Mas todo mundo, se você lê um versículo, eu não tenho habilidade nenhuma com criança, mas se você ler um versículo e ter que interpretar, mastigar, todo mundo consegue fazer isso. Só que você precisa estar ligado na palavra, ligado na Bíblia, para você entender, absorver, para poder passar. O que eu falo para as mães lá quando a gente tem reunião de mães, a gente que é filho de Deus, a gente tem algo muito especial, que é o Espírito Santo. Sim. Tiago fala, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a ele. Então, eu falo assim, que a missão mais difícil da minha vida, sem dúvida, é educar o Benjamin. Se o Neto vai falar isso com propriedade, a Dé também. É a missão mais difícil e a mais importante da nossa vida. Com certeza. Então, por que não trazer o Espírito Santo para isso? Para situações do cotidiano. Sabe aquela situação que você fala, puxa, eu não sei o que eu vou fazer? Espírito Santo, eu não sei o que eu vou fazer agora. Me ajuda. Exatamente. Ele ajuda, com certeza. Como fica claro quando vocês estão falando, né? Parece mais fácil, né? Parece mais fácil. Não, mas criar filhos sem a ajuda do Espírito Santo é loucura. É loucura. É loucura, não tem chance. Você criar, a criação com ele é muito melhor. Exatamente. É certeza que é um dom. Mas assim, pra gente, né? Não é que é diferente, mas homem é homem, mulher é mulher. Tá bom? Ficou explicado assim. Mas a gente vê um amor e uma facilidade de você lidar com as situações das crianças e se empenhar e fazer o curso que você fez e espalhar isso. Quando a gente... Estou voltando lá, tá? Sim. Quando a Débora falou que entendeu o que eu quis falar de você expandir isso, Gabi, por que eu estou falando isso? Isso é muito maior do que você. Realmente, as crianças são o futuro da igreja. Sim. Cara, Cristo se importa demais com elas. Né? Elas são futuro mesmo. E Deus deu algo que Ele não derramou sobre a minha vida, sobre a vida do Mateus. Eu acho que da Débora sim, de algumas pessoas, mas é diferente o que ele derramou. O que você tem, como você mesmo disse, é a parte mais importante da igreja. Você precisa expandir isso. Porque tem muita igreja que ainda não entendeu o ministério infantil. Tem ideia, assim, não dá importância devida, não trabalha isso como tem que ser trabalhado, não investe recurso. E posso falar mais? Isso não serve só para a igreja. Sim. Não serve só para a igreja. Isso, para falar bem a verdade para você, tem que sair fora da igreja. Sim. É isso que eu quis dizer exatamente, sair fora da igreja. Precisa expandir isso. De que maneira? Deus é quem sabe. Aí é seu joelho com ele. Mas é verdade, precisa ser expandido, porque a gente quer transformar a realidade da nossa igreja, da nossa comunidade. Sim. O que você falou no começo? Cuidar, aí o exemplo da leoa. Sim. Cuidar dos outros. Sim. E os outros não é só quem está na igreja. Exatamente. Sim. E você falou a questão de tipo que lá na salinha vão estar os futuros pastores, isso e aquilo. Mas vão estar os futuros, enfim, pode ser qualquer coisa. Administrador, sim, professor. Médico, seja o que for. Porque se dentro dessa salinha sair um professor, vai ser um professor que vai influenciar o mundo. Vai sair um administrador que vai influenciar o mundo. Então, vão sair pastores, sim, para trabalhar dentro de igreja, sim. Mas principalmente pessoas que vão influenciar o mundo. Para atuar nas 7 esferas, né? Isso. Exatamente. Exato. É em todo lugar. É por isso que tem que sair fora. Amém. Uhum. Vai sair. Da hora. Amém. Da hora. E aí, vamos fazer Faz aí. Bora. Ping-pong? Eu vou fazer umas perguntas, Gabi. Tá. De várias coisas. Não, de várias coisas. E você vai responder a primeira coisa que vem na sua mente ou a sua preferência. Pode responder com uma palavra ou 2 no máximo. Não. Em algumas eu vou perguntar por quê. Tá. Outras a gente vai seguir, tá bom? Beleza. Assistir filme ou ler um livro? Depende. Agora, livro. Tá bom. Doce ou salgado? Salgado. Se você fosse um animal, qual seria? Uma leoa. Por quê? Por quê? Por causa dessa questão de cuidar das crianças, cuidar do próximo. Ótimo. Se tivesse um superpoder, qual você escolheria? Ler a mente. Nossa. Que perigo. Você é louco. Café ou chá?
Nenhum. Não tomo café nem chá. Bíblia física, Bíblia, ou um aplicativo da Bíblia com devocional? Não, física, papel, caneta. Um lugar dos seus sonhos para você viajar. Israel. Por quê? Ah, não precisa dizer. Mas agora Não, sim. agora eu não quero. Ah, tá. Calma, daqui a pouco, vamos esperar um pouquinho. Paulo ou Abraão? Abraão. Se pudesse ser igual a ele. Paulo ou Abraão? Abraão. Ainda Abraão. Professora ou líder de jovens? Professora, sem dúvida. Viu? Não, mas desculpa atrapalhar, mas por que Abraão? Porque ele teve Por muita... quê, então? Por quê? Porque ele teve muita fé. Não que o apóstolo Paulo já tinha... As pessoas já tinham caminhado em cima... Eu amo o Paulo também, mas já tinham caminhado em cima de algo. Abraão não. Abraão ouviu a voz, sai. Ele E pegou foi. e saiu. Referência, né? Paulo já tinha uma referência. Isso, exatamente. Abraão. Paulo já teve o povo já tinha trilhado no exemplos, caminho. né? Abraão começou. Da hora. Qual o último livro que você leu? Completo, terminou de ler. Você sabe... Eu acho que foi... Não me lembro. Eu tô lendo Pescadores de Criança. Tá bom. Mas eu Então não tá lembro bom, qual vamos foi o considerar Pescadores de Crianças. Dá pra dar um Maravilhoso. spoiler aí, dizer sobre o que fala? Dá pra entender mais ou menos o que fala o livro, mas sobre o que fala. Eu falo que é um livro que todo crente devia ler, né? Porque ele traz a importância da criança no reino de Deus. Basicamente isso. Ele Então- traz assim, ó, a gente trata as crianças, mas eles são muito pequenos, eles vão se distrair, eles vão brincar. Aí o autor traz assim, ó, mas e você, que recebe Jesus e brinca com o pecado, brinca com a sua pureza, com a sua Você é santificação? louco. Qual que é a diferença? Vai. É oração de dia ou de noite? De manhã. De manhã, devocional, É. enfim, né? Se você fosse dar um título para um filme sobre a sua vida, qual seria o título? Difícil, hein? Da hora. Vamos perguntar para todo mundo. Sei, Qual seria o deixa eu título do filme que conta a história da sua vida? A minha vida. Que criativo! Valeu, Que brincadeira. legal! Seria Aos Meus Olhos. Nossa, legal. Vai pensando, Gabi, tô dando chance pra você pensar. Eu tô fazendo a pergunta, eu não vou responder. Vai. Não, responde também. Tem que responder do Matheus, não valeu, pelo amor de Deus. Aos Meus Olhos não é bom? Ah, Tá. por que os seus olhos? Porque é algo que eu já tenho até o canal no YouTube, Aos Meus Olhos. Ah, obrigado. Então já está fazendo propaganda. Neto, O meu, pensou? depois de Jesus. Porque mudou a minha vida de verdade, sabe? Então, aquele antes era outra vida. A Era CDC? outra pessoa. É, isso aí. É por aí. É por aí. Conseguiu pensar? É o CD. Você vai. Dá tempo Tem pra que responder, pensar. todo Eu sei. mundo vai responder. Vou cantar uma música pra falar. Deixa eu pensar. Eu vou colocar. Difícil, né? Eu vou colocar- Eu coloquei todo mundo no fogo, né? É Eu vou difícil. colocar os meus olhos e eu vou colocar os meus cílios. Aos meus- as minhas sobrancelhas. Família. Aí a pessoa ia ter que imaginar. Ah, sobre mas o que daí é vai essa ser igual a família. minha vida. Não, você tá constituindo a sua família. Ainda falta uma peça. da Não, sua mas o família. nome do livro só ser família, não. Família, tá bom, tá ótimo. É. Vai, pula. Vai, Eu acho que eu Joga colocaria branco. alguma coisa assim ligada ao que a gente conversou aqui, sobre servir, sobre amar intensamente, sobre se dedicar, alguma coisa assim. Não, você tem que ser um Pescadora criança, de tem que ser criança. crianças. É, pronto. Ó, já Quem escreveu anotei, ó. esse livro aí que você tá lendo? Spurgeon. É ruim ele, né? Não, que isso. Ele subirá. Essa. Sabe nada. Vamos lá. A gente falou de crianças, falou da influência de pais aqui. O que você diria neste momento, olhando para os seus pais? Olha lá, seu pai. Será que seu pai só não vai assistir? Ah, você tem alguma dúvida? Ah, é chorando. Vai colocar na televisão, vai ficar o dia inteiro rodando. Pai e mãe, vocês pra mim foram Nossa. relacionados à sua infância, à sua adolescência? Eu falo que meu pai foi o meu herói, e é até hoje. Referência de amor pela palavra de Deus. O amor que eu tenho pela Bíblia veio do meu pai. E a minha mãe é minha referência de servir. Quem conhece ela, sabe? Que se vocês falam que eu sirvo, a minha mãe serve muito mais. Bici, Márcio. Então, tudo que eu sou hoje é por causa deles. Da hora. E eu ia fazer a última chorando. pergunta, mas você já respondeu. Pai, mãe tá Um chorando. exemplo de pessoa na sua vida. Uma pessoa que você olha e fala, essa pessoa é uma referência pra mim
Em todos os sentidos. Espiritual, familiar. Vem várias pessoas na minha mente agora. Ninguém vai ficar chateado. Mas eu Vamos falar pra ninguém ficar chateado, porque... Uma das que mais me marcou nesses últimos acontecimentos, minha avó. Dona Maria Dona Fro. Maria Flor. Uma velhinha que passou por muitas coisas nessa vida, sempre firme com Jesus. E eu falo que uma das experiências que mais fez a minha admiração para minha avó aumentar foi: a gente perdeu o meu avô em abril. E quando a gente foi dar notícia para minha avó, né? Ela estava no hospital, já que ela estava fazendo os exames, a gente achou melhor contar lá. Foi eu e meu pai, e a gente sabia que minha avó ia dar trabalho. E quando a gente contou, ela começou a chorar, começou a gritar. Aí a enfermeira chegou, a gente ficou todo muito preocupado, e ela mesmo gritando, ela tremia assim, ela começou a gritar: Jesus! Jesus! E ela gritava. E ela foi se acalmando. Quando o corpo chegou lá no velório, a mesma situação, ela ficou muito nervosa, aí ela começou a gritar: Jesus, Jesus! E ela se acalmou de novo. Que foi essa vozinha que te apresentou na igreja quando você era bebê. Quando a gente chegou em casa, eu fui com ela levar, né? Depois que tinha enterrado o vô, ela colocou, o Gessé estava junto, ela colocou a chave. Ela falou: Jesus, me ajuda. Então, assim, eu sempre tive muita admiração pela minha avó, mas no momento mais difícil da vida dela, eu tive mais admiração ainda. Porque ela me ensinou lições que vou levar para sempre, né? No momento mais difícil da sua vida, você pode gritar o nome dele mesmo no seu maior desespero, que ele traz paz para você. Ele acalma a tempestade. E a última é uma palavra que define a sua família: Benjamim e Gessé. Alegria. O que significa Benjamim mesmo? Filho amado, filho da felicidade. O que significa Gessé? Deus existe. Ó, Deus existe e filho da felicidade. Então, a palavra que define sua família é alegria. Legal. Muito bem. Que da hora. Massa. Gostei, hein? Só ficou ruim a parte dos filmes aqui, ó. Filme da vida que não deu certo, ninguém pensou. Nos próximos a gente vai combinar. A gente vai combinar nos bastidores, daí eles já vão pensando na resposta. É isso aí. Não, mas eu gostei desse negócio de ping-pong. Vamos fazer no próximo. Mas eu não tenho criatividade pra Não pensar tem. assim. Chama a Débora. Vou perguntar. Também não. sei. Corinthians ou Palmeiras? O que eu vou perguntar? Pizza ou hambúrguer? Coca-Cola ou Fanta? Xiaomi ou... É o Apple. Ai, mas amei. Muito bom. Top, eu gostei. Gabi, Demais. muito obrigado. De que verdade, agradeço. foi uma honra. Eu tenho que fazer essa pergunta. Que isso, não? Nossa, aí eu... Esqueceu da última. Bi, Oi. o que Deus tem falado pra você nesses últimos dias? Isaías 43, aquele texto. Deus tá me perseguindo esse texto, desculpa. 3 pessoas falou pra mim, ó, Deus quer falar com ontem... você, viu? Ontem uma pessoa falou pra mim, orou, leia. Semana passada também e hoje também. Você Isaías leu? 43. Li, reli, já li de novo, cara. Ficou marcado. Aquela parte que fala: se eu passar pelo fogo, pelas águas. Então, Deus tem falado muito comigo isso. Sobre Ele estar. Independente Ele de qual tá. fase esteja. Ele Ele está. está. Isso Amém. o Senhor tem ministrado na minha vida. Da hora. Meu Amém. Deus. Não vou nem perguntar nada. Já perguntei Não, e demais. deixa eu confessar aqui nesse podcast que antes da gente começar, a gente não tinha perguntas. A gente confiou na nossa afinidade. É isso. Sem pauta. Sem pauta hoje, gente. Hoje foi sem pauta. Confiamos na afinidade, mas confiamos ainda mais no Espírito Santo. Porque quando Deus usa, como eu já falei, o podcast, Burning Podcast, é a Bíblia que muita gente não lê. Então as pessoas vão assistir, vão ser ministradas. Então o Espírito Santo que conduziu hoje esse podcast, como todos. E assim fluiu. Obrigada, amiga! Muito bom. Deus Foi uma bênção. abençoe. Deus Amém. abençoe, Bi. De Obrigada, verdade, pessoal. foi uma É honra. uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Da hora. Dá pra vir você que já se junto, Nia. Nossa, imagina, da hora. Dá mesmo, dá pra fazer. Posso trazer o Benjamin também? Nossa. Imagina que da hora. A gente vai, pode, daí a gente vai fazendo perguntas pro Benjamin. É. Benjamin? Ping-pong. É. Mamãe ou papai? Papai, mamãe ou vovô e vovó? Vovô e vovó. Legal, muito bom. Legal. Muito bom, gostei. Dé, obrigado
pela força. Tudo nosso. Sempre aí. Neto Jonsco. Acabou-se o de hoje. Não, que isso. No próximo o Neto vai estar com a mesma camiseta. Você também tá, que é preta. Não, que isso. Não, mas é outra preta. Você virou do avesso? Não. Não. Obrigado de verdade. Você que tá assistindo, obrigado por ter ficado até o final. Se inscreva no canal. Curte, compartilha para as pessoas serem abençoadas como você foi. E deixa Deus arder no seu coração. Amém. Vamos deixar uma pergunta aí embaixo hoje? Qual? Pra todo mundo que tem ministério infantil, fazer uma pergunta. Vamos deixar? Para eles perguntarem? Pra eles perguntarem. Se você tem uma pergunta, Você que trabalha com criança na igreja. manda aqui embaixo, que daí pode ser que a gente marque parte 2 com a Gabi, respondendo as perguntas nos comentários. Legal. Interagir, né? Da hora, top. Deus abençoe. Até a próxima. Até Falou. mais. Deus abençoe. Ó, de verdade, uma das melhores parcerias que a gente fechou é com o Roselindo do Terra. Eu falo por mim, eu tenho sinusite e rinite, e eu uso um óleo essencial que alivia de forma absurda. Então você que quer seu óleo essencial, de verdade, a melhor escolha que você faz, chama a Roseli agora, que eu garanto que você não vai se arrepender. Você que está precisando de uniforme esportivo, futebol, futebol, beach tênis, aqui na Export a gente tem todas as modalidades, Export, sempre na frente. A Lemes Modas te veste como você realmente merece. Roupas de altíssima qualidade e um atendimento espetacular. Aproveita, manda uma mensagem para eles e já faz a sua belíssima escolha. Só aqui na Connect Smart você tem assistência rápida com muita qualidade e você pode confiar. Deixa o seu celular de manhã, muito provavelmente no final da tarde já está pronto. Então aproveita, vem para Connect, aparelhos seminovos, novos e assistência de altíssima qualidade. Eu e meu queridíssimo Neto, Estamos aqui, fechadaço com a Viex. fera, motorista bom, viu? E o conforto? Conforto, agilidade, segurança. É uma empresa de princípios, né? É isso aí, ó, conforto, segurança sempre. Bora. Baixa agora a Viex, que você tem 10% de desconto em qualquer corrida. Mais uma parceria fechadaça, galera do Ai Que Fome. Tamo junto. Fechada com o Burn Podcast. Bora. Ai que fome. Baixa já seu aplicativo que tem muita coisa boa. Ai Que Fome, fechadaço com o podcast. Tamo junto.